gente tinha até conversado na última aula, lembra? Mas Hum, aí apareceu lá que realmente, assim, aparece para mim que você clicou e fez as atividades, entendeu? Mas eu não entendi. sei como é que tá para você, se continua vermelho ou não, sabe? Hum. Tá? Mas Então, aí. se aparece pra você, eu acho que todo mundo vai ficar satisfeito, né? Não, apareceu lá para mim. Assim, lembra aquela questão da pré-aula, aula e pós-aula? Da marcação, né? Aparece para mim que você clicou lá e tudo mais. Ou seja, consta para mim que você entrou. Diferente de alguns alunos que não entraram nada, aquela coisa toda. Mas no seu caso específico, as aulas passadas, apareceu lá normalmente. Entendi. Mas é legal você olhar com a Amanda assim, porque com certeza tem algum problema aí. Não era para acontecer isso, né? Tá verificando para mim aqui, até pedi meus dados. Ah, Hoje tá legal. para mim. Qualquer coisa você me fala. Porque até tem a listagem para acompanhar os alunos que porventura não estão, né? Hum, Aparecendo, tem tudo isso lá que a gente precisa estar sempre acompanhando. com certeza. Pessoal, tá aparecendo o slide para vocês aí? Conseguiram? Para mim tá aparecendo. Joia. Então vamos lá. É, podemos começar então, né, gente? Só para a gente. Hoje nós vamos ter, e eu já tinha explicado, né? A gente já está entrando numa fase final. A gente vai ter uma prova de proficiência nessa disciplina, então minha prova que valeria 4.000, vale 2.000 pontos só a prova comigo, né? Porque vocês vão ter os outros 2.000 pontos distribuídos na prova de proficiência. Então, mais do que nunca, vocês têm que estar realizando essa prova, gente, até para questão de garantir pontuação, tá? É uma prova que o pessoal às vezes questiona. Porque ela é muito demorada. Realmente ela é demorada, ela tem umas questões mais elaboradas, umas questões do modelo de um formato NAD. É uma prova muito interessante. E qual que é a vantagem? Primeiro que vale a pena que vocês estão treinando, fazer prova. Algumas questões são de vestibular, algumas questões são de concurso. Então vale a pena para vocês estarem testando o conhecimento de vocês. Ou seja, né? A quantas anda o meu conhecimento em relação ao mercado? E o legal é que é uma base comparativa, a mesma prova que vocês vão fazer, o país inteiro está fazendo. Então, até depois para a gente ter resultados de comparação. Olha, em relação ao pessoal de Belo Horizonte, Unidade Barreiro, como é que tem em relação ao resto do país em matéria de conhecimento? Para que isso, gente? Num concurso, vocês têm base de comparação, por exemplo, tá? Para saber como que está o nível de conhecimento de vocês, aonde que precisa melhorar e tudo mais. Além disso, para nós é muito útil porque a gente começa a ver assim, olha, como é que está a questão da disseminação do conhecimento, até que ponto que o pessoal está aprendendo, até que ponto que as matérias são bem assimiladas ou não. Então, uma série de fatores e desdobramentos que resultam daí, tá? Então, daí a importância de se fazer a prova a proficiência. Agora, se não me engano, acho que é na segunda, terceira semana de maio, não é, gente? Eu lembro que vocês postaram isso na data, mas depois a gente confirma. Mas já vão preparando o espírito aí, tá, gente? Sempre, né? Eu falo que aluno tem que sofrer, chorar e suar sangue, né? E aí vocês têm que estar sempre preparados para tudo isso, tá, gente? Quando vocês se libertarem disso, né? Aí vocês podem, né, sair dessas admoestações, né? Parar de sofrer. Mas enquanto for aluno, gente, senão ninguém dá valor, não é verdade? Então eu falo isso brincando, mas fica a reflexão aí para vocês terem conscientização da importância aí. Bacana? Bom, dito isso, vamos lá então, a gente na nossa aulinha aqui, a gente já viu unidade 1, a gente já fechou a unidade 2, e hoje a gente já está aqui na unidade 3 e a gente vai ver uma aula dupla. A gente vai ver não só hoje, aí a unidade 3 vai trabalhar diretamente a questão da gestão do conhecimento, tá? E aí como que ela faz essa interface com a tecnologia da informação, e a gente vai entender hoje, não só como que começa esse processo da espiral do conhecimento, então como o conhecimento ele trabalha de pessoa a pessoa, de pessoa para organização, e como que isso vai resultar, e depois numa outra espiral, num outro processo de trabalhar a informação, através da inteligência do negócio, né, que é o BI, o Business Intelligence. E aí, como que a gente consegue ter essa noção da importância do dado, como que uma simples informação armazenada lá no passado, dentro da empresa, começa a se revestir de uma importância determinada para tentar entender esse conhecimento, que é uma espiral constante, contínua aí, tá? Toda aula eu falo isso. Vou repetir, o maior desafio hoje da informação
é tentar entender o que as pessoas estão querendo, as necessidades dos clientes, dos vários caminhos que estão se desdobrando e surgindo a partir desse processo de pandemia, das mudanças de hábitos, de vários processos do cotidiano que foram e ainda serão afetados por essa questão aí, tá? E como que a gente precisa entender o cliente em relação a isso, entender do nosso negócio, entender como que vai se sobreviver determinados negócios nesse mundo em formação, tá? O pessoal outro dia está falando, o mundo é caótico, né? Ok, mas a gente só consegue se desdobrar e evoluir a partir do caos, né? Então, na hora que está aquela coisa muito boa, tudo bacaninha, bonitinho e tudo mais, a gente acaba acomodando. Então, é o caos, a angústia, a dúvida que faz a gente se mexer, que faz a gente correr atrás, que faz a gente processar, trabalhar, né, pensamentos, reflexões acerca do negócio, da nossa vida profissional, daquilo que eu quero para o futuro e todo esse processo aí. Querendo ou não, muitos de vocês estão passando por isso, né? O que eu preciso para ter como diferencial competitivo num mercado que está mudando? Como é que vai ficar? O que eu preciso aprender para poder trabalhar como questão de home office ou não? As empresas estão mudando para isso, então tudo isso faz parte. O grande consolo, né, gente, que ninguém ainda tem resposta para tudo. Então, vários processos estão sendo tentados, experimentados, avaliados agora. Então, não tem certo ou errado nesse momento. E isso dá um certo consolo, porque você pode estar buscando uma série de possibilidades e soluções de acordo com o que você gosta, e a gente vai ver isso hoje, né? De acordo com o seu conhecimento tácito daquilo que você daquilo que você aprendeu e como que a gente pode canalizar isso para um processo amplo aí. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Tranquilos, né? Não sei se vocês estão ouvindo minha voz, gente. Tá, não, tá tranquilo o som aqui, né? Então vamos lá. Ô, gente, quando eu perguntar assim, gente, até aqui tá ok, tranquilo, alguém pode só dar um sinal de vida, pode mandar um chat, só para eu saber que vocês estão vivos e respirando aí, beleza? Fora isso, vamos lá, continuar então. Então, hoje nós vamos ver essas duas unidades, 3.1, 3.2, semana que vem, 3.3 e 4.1, e a gente finaliza no dia 13 de maio. Por que tá aí, gente? Porque, se eu não me engano, acho que dia 20 de maio já é a data da avaliação de proficiência. Eu vou confirmar direitinho, mas assim que tiver data, a gente pode remanejar uma ou outra data aqui sem problema algum, tá? Mas vamos lá. Dentro dessa temática espiral do conhecimento, a gente precisa entender que todo e qualquer processamento de dados, aquilo que a gente já viu desde a primeira aula, vai gerar informação. Então, informação é o dado processado, o dado que foi trabalhado, o dado que deixou de ser dado porque teve uma leitura, uma reflexão, uma inflexão sobre o mesmo, virou informação. Então, processamento dos dados gera informações. Essas informações vão ser utilizadas no processo de tomada de decisão. É para isso que serve a informação, tá? Basicamente para isso. E a partir desse processo, essa informação que gerou uma tomada de decisão, ela passa a ser um conhecimento quando a pessoa ou a empresa, tá, gente, assimila essa trajetória, assimila essa construção, assimila esse processo aí de transformar dado em informação, tomada de decisão, conhecimento. Então, você acaba internalizando, assimilando, você acaba criando um ponto de vista pleno aí a partir das suas experimentações, tá? Eu gosto de brincar com isso, gente, porque hoje em dia o que tem de ponto de vista, né? As pessoas hoje, assim, a tecnologia ela é muito boa, mas ela acabou criando um processo de acomodação em que todo mundo tem ponto de vista, não necessariamente conhecimento, né? As pessoas às vezes pega um dado bruto, interpreta do jeito que quer, não pode até tomar uma decisão ou não, mas não assimila ou não experimenta aquele conhecimento adquirido ali e acaba enviesando uma série de pontos de vista. Haja vista nesse momento agora que a gente tem duas correntes muito interessantes, né? Pessoas que falam, aí vou pegar um exemplo claro, aí, independente de quem está aqui ou não, tá, gente? Mas
pessoas que falam que a ivermectina, hidroxicloroquina, ela é um excelente remédio de combate à Covid, e tem gente que diz que não, porque não tem nada a ver, né? E é interessante porque tudo está formulado em pontos de vista. Por quê? Porque ninguém passou por um processo de conhecimento, internalização, né? Às vezes as pessoas recebem pronto uma informação e não assimila aquele conhecimento. Então, e aí é o grande erro que eu falo assim, hoje a gente tem informação para tudo, acesso para tudo, mas a gente não está pensando, a gente não está assimilando, a gente não está transformando essas informações num processo amplo de conhecimento. E aí por quê? Os dados, as informações, eles são plenamente objetivos, os dados estão lá, as informações estão lá. Porém, o conhecimento, ele passa a ter, né, ele vai ter um caráter subjetivo e mais complexo. E esse caráter subjetivo é aquilo que está associado não só ao aprendizado, mas às habilidades que as pessoas utilizam nessa resolução de problemas. Então, e aí voltando, gente, não que ninguém possa tomar ou não deva tomar, não é essa a discussão. Mas a questão é, o que esse conhecimento interfere na minha vida? Qual que é o meu ponto de vista em relação a essa notícia, a essa informação, a esse dado que bruto, né? A tomada de decisão. O quanto que isso me interfere ou não. E é isso que é o objetivo aqui, tá, gente? Aliás, um dos objetivos dessa disciplina é exatamente esse, que a informação passe a ser uma dinâmica constante da vida da gente, no sentido de gerar conhecimento. E só vai gerar conhecimento quando eu trabalhei, processei, assimilei, utilizei essa informação para tomar decisões, aprendi com ela, né? Seja acerto, seja um erro, né? Aprendi com ela e me torno uma pessoa melhor. Melhor no sentido de mais experiente, mais vacinada com relação a senso comum, uma pessoa experiente no dia a dia, nos embates, nos processos, que constroem a nossa carreira de conhecimento. Por isso que é interessante, estava lendo um artigo essa semana, várias empresas agora estão começando a pegar pessoas mais velhas, olha que interessante essa dinâmica aí, que são pessoas que, mediante o quadro e o cenário que estão acontecendo, são pessoas que de alguma forma sabem trabalhar com essas diferenças, com essa agonia que é não saber de nada. Então, pessoas que estão mais resolutas em relação a uma série de aprendizados, pessoas que não se cobram todos, já tem uma certa maturidade ali, que não começa a ficar sofrendo muito pelo fato de ter uma dificuldade, de não saber lidar com alguma questão nesse sentido. Claro que não vai se durar, tá, gente? Mas é interessante porque quando você vê empresas contratando pessoas mais velhas, são pessoas que, de certa forma, não se deixam acometer muito pelo emocional que esse momento está aí, tá? Pessoas que têm uma certa frieza, uma certa prática, uma certa habilidade, um certo conhecimento, uma certa maturidade de saber lidar aí com os reveses que esse momento está provocando. Então, isso é interessante. Ao mesmo tempo, serve de lição para os mais novos, vocês, para entender que o que as empresas estão buscando é exatamente isso. Essa tranquilidade, essa tomada de decisão sem muito sofrimento, tá, gente? Ou seja, em cima de um dado que virou informação que eu processei, tomei decisão com segurança, né? E passar essa segurança, que tem a ver com essa maturidade toda que eu falei aí agora, né? É o ideal nesse momento. Ninguém está pedindo certo ou errado. Claro que todo mundo quer o certo, quer o acerto, mas é questão da segurança. E nem todo mundo está tendo segurança para isso, tá? Então, dentro desse começo, a gente passa a perceber que, por mais que eu tenha essa questão da assimilação, é importante que toda e qualquer informação me gere conhecimento. E aí nós vamos entender conhecimento dessa forma aqui, né? A questão da classificação do conhecimento em duas esferas. Aquilo que a gente chama de conhecimento explícito, né? E o que é esse conhecimento explícito? É aquele conhecimento que tem em todo lugar, gente. É aquele conhecimento que é fácil, transmitido oralmente, de manual, é aquele modo formal, aquela coisa que você vai pegar vai comprar um produto, está lá o manual lá dentro, o passo a passo, o guia. Então é tudo aquilo que, de certa forma, é fácil de passar adiante, de explicar, né, de ensinar. É aquilo que você lê e entende. Então ele é facilmente transmitido, né, dessa forma, nesse modo formal,
não só através de textos, leis, expressões matemáticas, aquilo que dita as regras, tá? Ao mesmo tempo, ele é fácil porque ele está armazenado em livros e computadores. Precisei aprender um negócio novo. Aí você entra no Google e o Google está cheio de conhecimentos explícitos. Eles estão lá explicitados, colocados lá para que você aprenda. Então, você quer aprender alguma coisa, você tem um vídeo ensinando sobre determinado processo, ou você tem um manual, ou você tem um texto, tem um artigo, qualquer que seja o processo. Então, conhecimento explícito é a informação propriamente dita, né? Porque ela está ali factual, bem palpável, você consegue ver, ela é objetiva, você consegue processar ela eletronicamente, buscar ela onde ela estiver, tá? Então, conhecimento explícito e, ao mesmo tempo, eu vou ter o chamado conhecimento tácito, né? Que é aquele conhecimento individualizado, aquele conhecimento que é pessoal, que está relacionado principalmente com a vivência, a experiência do indivíduo, tá, gente? E aí, quando é tácito, gente, é tácito, é da pessoa. E aí envolve, né, crença pessoal, envolve a história de vida da pessoa, envolve os valores que motivaram e formaram essa pessoa, né? Todo o processo de sacralização que está ali envolvido, né? Por isso, ele é subjetivo, ele é de cada um e de difícil transmissão, tá? Então, olha que interessante como que na natureza, na empresa, no dia a dia, a gente é um eterno conflito, ou quando possível, né, uma simbiose desse conhecimento explícito com o tácito ao mesmo tempo, tá? E ele é interessante porque ele vai ser, então, composto por tudo aquilo que nós aprendemos, também pelo que nós percebemos, junto com as nossas experiências. Então, olha que interessante, aqui agora nós estamos tendo um conhecimento explícito. Uma aula em que vocês estão vendo uma tela com um texto, um som, uma ideia que a gente está tentando mastigar e trabalhar aqui. Então, tudo isso é explícito. Estou passando aqui todo o processo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nesse processo aqui agora, em que o conhecimento ele é explicitado, ele é explícito, há um processo de conhecimento tácito em formação. Não só eu tentando passar exemplos ou experiências ou algumas informações da minha própria experiência ou de algo subjetivo meu. Então, olha, o meu tácito entrando em contato com o tácito de vocês, mas ao mesmo tempo a minha informação ela também é explícita, porque eu estou fazendo uma aula, eu estou passando através de um áudio, de um texto, que está batendo junto ao tácito de vocês. Então, olha que bacana. A informação que está sendo passada agora, ela é explícita, mas ela está mexendo com o individual de vocês. Está mexendo com a crença de vocês, está mexendo com os valores de vocês. Então, algumas vezes, alguma coisa que eu possa dizer aqui vai ter um peso significativo para alguns, para outros nem tanto. Pode mexer com a história de vida ou com projeções de futuro para uns, com outros pode não dar em nada, né? E olha então como que é interessante, como que a gente é bombardeado o tempo todo por conhecimentos que a gente recebe não só dessa forma formal, explícita, declarada, divulgada, documentada e visualizada, mas ao mesmo tempo eu estou colocando ali a minha natureza nesse processo de formação, tá? E o bonito disso tudo é que o mundo acaba sendo esse consórcio aí de pessoas que aprendem explicitamente, levando em conta os seus valores, suas crenças pessoais, né? O que vai fazer com aquilo e tudo mais. Então, olha que bacana, dependendo da informação que ela vai ter resultados diferentes, porque nós temos várias pessoas diferentes, né? Conhecimentos tácitos diferentes entre si nesse momento aqui agora, tá? O conhecimento tácito, então, vai ter duas dimensões. A dimensão cognitiva, então ela é composta por essas crenças e percepções de cada indivíduo, né, que vão influenciar a forma como cada um vai perceber e ver o mundo, e uma dimensão técnica, né, em que esse conhecimento que chega para mim me permitir aprender novas habilidades ou garantir que eu aprenda ou saia da inércia para poder saber ou colocar em prática fazendo algo, né? Então, olha como que
o resultado desse conhecimento explícito com o tácito vai ter essas duas dimensões. Algo que mexe com a forma como a pessoa passa a se posicionar no mundo, aí tem a ver com valores, tá, gente? Da mesma forma que vai ter toda uma dimensão técnica de como lidar com o mundo, ou criar algo, ou fazer algo que possa minimizar os problemas, ou situações, ou buscar soluções em relação a isso, tá? Então a gente está vendo nesse início uma coisa que pode parecer assim meio informal demais, mas a gente está falando algo que é o cotidiano de todo mundo. Hoje mesmo vocês receberam inúmeros conhecimentos, né, tanto explícitos, que mexeram com os conhecimentos tácitos de vocês, vocês receberam conhecimentos tácitos também de alguém ensinando algo pessoal para vocês, que vai ter uma série de desdobramentos no tácito de cada um, no pessoal de cada um, na formação de cada um, bem como na composição das várias empresas, na dinâmica da sociedade, na mudança de valores e por aí vai, tá? Então, as sociedades evoluem a partir desses conhecimentos que são permeados, seja tácito, seja explícito. As leis vão mudar de acordo com a forma como a gente vai interpretar e assimilar essas leis, tacitamente, explicitamente. A forma como a gente vai trabalhar nas empresas, as novas técnicas, novas ferramentas, as novas tecnologias, tudo vai levar em conta todos esses processos aí, tá? Isso é até bonito demais, tá, gente? Ou seja, nós somos uma eterna busca de conhecimento e uma série de conflitos entre aquilo que eu acredito com aquilo que eu estou recebendo agora. E não nos enganemos. Via de regra, volta e meia a gente vai se questionar sobre isso. Olha, a vida inteira eu fiz isso dessa forma e agora vem uma informação que muda radicalmente a maneira como eu vejo isso, né? E olha que interessante, não estou dizendo que isso é ruim, não, tá, gente? Isso pode ser até muito positivo. De repente, a forma como você via determinados assuntos, eles estavam orientados ou enviesados por uma postura, por um código, por uma conduta que não necessariamente era sua, né? Não estou dizendo que isso é errado ou é bom. Mas, por exemplo, quantas pessoas... E aí eu faço uma pergunta para vocês. E aí eu pergunto só para vocês verem como é que é interessante isso. Quantos de vocês já deixaram de fazer algo porque consideravam como pecado? Eu já, professor. Olha essa questão. Veja bem, não precisa dizer qual foi o pecado Não, ou mas não, beleza? não, eu falo assim, por causa dessa questão de tradição familiar, né? Religião e tudo mais. A gente aprende desde criança que certo tipo de coisa é pecado, né? Mas depois que a gente vai adquirindo um conhecimento, a experiência, até passa por situações na vida, a gente vê que não é tão grave assim, né? Que não era. Bacana eu pedir esse exemplo, porque olha que bacana. E é exatamente isso. Aí você recebe, você tem um conhecimento que é tácito, foi em cima da sua criação, história de vida, formação familiar, a comunidade que você vivia, os grupos sociais que você fazia parte, seja da igreja, dos colegas do bairro, time de futebol, qualquer que seja o processo. E aí você tem uma série de valores e práticas e condutas e hábitos que são construídos com essa coletividade que de repente às vezes vem um processo de uma ciência, de um trabalho, de uma nova informação que muda isso da noite para o dia. Veja bem, não desmerecendo tudo isso, tá, gente? Somos o que somos, a história de vida de cada um, os valores pessoais, a crença, isso é sagrado, isso é de cada um. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui? A gente não pode ficar cego para uma série de questões, ou seja, não necessariamente as sociedades mudam e evoluem. Eu gosto de dar um exemplo, parece bobeira. Até recentemente você tinha uma lei em Belo Horizonte que dizia que você era proibido amarrar cavalos na Praça 7 em Belo Horizonte. O que isso tem a ver? Olha o conhecimento que era passado. Todo mundo andava de cavalo na época que não tinha automóvel, a cidade estava começando. Você tinha ali na Praça 7 locais para você amarrar cavalos, e aí começou a incomodar, porque estavam lá todos os cavalos parados, todos os cavalos faziam as necessidades fisiológicas ali, e dava um mau cheiro e tudo mais, até que teve uma lei proibindo, olha, a partir de agora não se pode mais amarrar cavalo na Praça 7, pode amarrar em outros lugares, menos na Praça 7. Hoje em dia não faz sentido essa lei, mas olha como que a lei ela era baseada num processo de valor, de crença, de hábitos.
de condição de um passado que evoluiu. É o que eu estou dizendo aqui. Leis vão evoluir, religiões vão evoluir, cada um vai evoluir, então determinados padrões, comportamentos vão evoluir também. O que podia ser um crime no passado. Eu lembro que na minha época, gente, quando eu era jovem, se você furasse a orelha, cabelo grande, tatuagem, você era visto de uma forma. Hoje, isso acabou. Você tinha hábitos de consumo, por exemplo, hábitos cotidianos que, dependendo do que você fazia, você era mal visto. Hoje, não. Se você tinha alguém que engravidasse na família sem casamento, era uma conduta imoral. Hoje já não tem esse peso todo. Então, percebem como é que as coisas vão mudando? Agora, olha que bacana, nós estamos falando de conhecimento. Conhecimentos, informações cotidianas que foram pautados por isso. Então, não desmerecendo o passado, nós somos o que somos, aprendemos a ser, mas evoluímos também. E isso a gente acaba até rindo do passado. Olha, quando eu era mais novo, gente, a minha mãe foi criada num catecismo holandês que mentir era pecado. Faltar à missa, por exemplo, no domingo era pecado, né? E eu lembro da minha mãe, às vezes teve um dia lá que ela não conseguiu ir à missa e ficou lá, assim, completamente pesarosa, uma semana até que ela conseguiu lá uma confissão com o padre, porque ela tinha pecado, porque faltou à missa. Hoje você não tem o menor cabimento isso. Hoje os próprios padres falam que isso é um absurdo, esse tipo de penalização. Então, perceberam? Não existe certo e errado, existe respeito, claro, precisamos respeitar as diferenças, a história de cada um, o limite de cada um, a como que cada um se processa, como cada um se pauta, se conduz. Cada um é gradativo, ainda bem, a sociedade é dinâmica por isso, mas não nos espantemos quando, à medida que as coisas forem evoluindo, a ciência for aumentando, as verdades testadas forem, né, conferidas, o conhecimento vai mudando também. Tá, Pedro? Por isso que eu achei legal a sua participação, que é isso aí mesmo, né? A gente leva em conta todo esse processo dessas várias dimensões, a forma como a gente se vê aí. Claro que a gente muda, né? Porque a gente deixa de fazer coisa que achava que era pecado, e aí quando vai ver, realmente não tinha esse peso tão grande aí. Mas alguém, gente, deixou de fazer algo? Não precisa falar o que deixou de fazer, não. Mas só para vocês verem como que a gente muda, né? Ainda bem. O que eu chamo a atenção aqui, e aí eu já falei isso aqui na aula, a grande questão dessa discussão é que como a gente trabalha esse processo, gente, então a gente está trabalhando a questão do conhecimento, não nos é permitido, alunos do ensino superior, passar fake news, passar informações que não são verdadeiras. Eu não estou dizendo que você tem que forçar a barra para fazer alguém acreditar, porque cada um tem o seu conhecimento tácito, mas você não pode passar uma mentira ou não verificar a validade. A gente recebe inúmeras informações que a gente tem que checar antes de passar. Por quê? Para não alimentar, né, tacitamente, né, opiniões, mudanças de vida ou comportamentos em cima baseado em mentiras. Então fica aí essa dica para a gente sempre aprimorar isso aí, tá, gente? Melhorar esse processo, tá? Bom, dentro desse processo a gente viu a questão do conhecimento, a gente vai ver agora a questão da criação desse conhecimento nas organizações, que é o quê? A capacidade de criar conhecimentos, né, sempre associada à necessidade. Conhecimento, eu sempre brinquei, eu sempre falava uma frase que o que muda o mundo, o que faz o mundo caminhar, girar, evoluir, é a dor. E o pessoal ficava assim, mas dor, né? É uma palavra meio pesada, né, gente? Mas a dor, por quê? Porque a gente tem essa questão da necessidade. Alguém que eu goste muito foi para longe. Ok. Então eu vou, através dessa minha dor, que é a saudade de não ver mais a pessoa, eu vou escrever, eu vou criar a tinta, o papel, a carta, o selo, o correio, o e-mail, aí olha como que vai evoluindo, né? O e-mail, a foto, o vídeo, a imagem, hoje você tem uma série, o WhatsApp, então olha como que, como forma de melhorar e diminuir a questão que é algo que me incomoda, que virou uma necessidade para mim, eu acabo gerando e fazendo com que o conhecimento evolua. Então, em tudo que a gente observa, o mundo ele evolui a partir desse conhecimento baseado em necessidades, baseado em dores, baseados em falta, baseado em algo que eu gostaria de ter. E é isso que nos move. Vocês estão fazendo um curso superior por quê? Necessidade. Qualquer que seja ela.
seja para ganhar dinheiro, seja para sair de casa, seja porque o pai mandou, seja porque a empresa exigiu, qualquer que seja a necessidade, ela motivou vocês a buscarem conhecimento. Ah, e a vida é assim. Então, tudo que está em andamento hoje na sociedade, é aí a grande questão, né, que a gente precisa tal, é tentar entender quais são as necessidades das pessoas. O que as pessoas vão buscar, o que as pessoas estão buscando, como forma de garantir claramente esse processo aí, tá? E para as organizações é a mesma coisa. A razão de existir de uma empresa é exatamente tentar encontrar ou satisfazer as necessidades dos seus clientes. E é a grande trunfo das empresas hoje é exatamente entender o que se passa na cabeça desses mesmos clientes. Então, quem é que vai criar os conhecimentos? Os indivíduos, que na própria rede de conhecimentos da própria organização, a troca do dia a dia, os comportamentos, como que as pessoas agem, a gente vai acabar mapeando esses conhecimentos e o próprio ambiente da organização, com a infraestrutura, os contextos e desafios necessários, tudo aquilo que faz funcionar a organização para tentar elucidar, né, essa questão de buscar conhecimento, né, ou de criar um conhecimento através da leitura das necessidades que a gente fez aí, tá? E aí o Nonaka e o Takeuchi vai pôr essa frase interessante aí, que criar conhecimento nas organizações, né, é o que a gente chama de conhecimento organizacional, é tanto criar conhecimento, né, então buscar esse conhecimento a partir das leituras das necessidades, como ao mesmo tempo disseminar e aplicar esse conhecimento nos sistemas, nos produtos e nos próprios serviços da organização. Então, o conhecimento que eu estou buscando para tentar entender esse meu cliente, eu aplico ele o tempo todo no meu próprio sistema interno, na minha própria forma de agir na empresa, nos produtos que eu fabrico, nos serviços que eu presto, como forma de estar dando vazão a essa procura, a essa necessidade dos meus clientes aí, tá? E 5 circunstâncias vão favorecer essa criação do conhecimento nas organizações, esse entendimento, essa busca desse entendimento das necessidades nas organizações. O primeiro deles é a intenção, né? Como o próprio nome já diz, é a orientação no processo de criar conhecimento envolvendo todo mundo dentro da organização, né? Agregando ali os valores adquiridos. Através dessa perguntinha que está aí. Será que a organização direciona a criação de conhecimentos? Como? Né? Eu estou tendo as pessoas certas nos lugares certos para entender tudo isso? A que ponto que elas colaboram? Qual é a intenção de todo mundo ali em aprender ou traduzir ou buscar a leitura das necessidades dos meus clientes? Então, até que ponto que todo mundo que está ali, o próprio dono da empresa, está empenhado em entender e buscar as necessidades, né, dos meus clientes, quais os conhecimentos que ele precisa criar para isso. As pessoas que trabalham ali estão envolvidas nisso ou não? Parece bobeira, gente, mas a grande dificuldade hoje das empresas é exatamente essa. O funcionário ou a empresa fazer com que o seu funcionário ele seja um parceiro, alguém que esteja ali para cumprir uma etapa dentro dessa missão aí de criar conhecimento. E nem todo mundo consegue trabalhar isso. É muito comum você ver lá a pessoa que está trabalhando com má vontade, porque ela não gostaria de estar ali, gostaria de estar num outro lugar, e está nervosa ou com raiva ou insatisfeita porque não ganha o tanto que ela merecia. É um tipo de pessoa, por exemplo, que ainda não entendeu a sua participação nesse elo de conhecimento aí. Não estou dizendo que não tem justiça, não estou dizendo que tem salário baixo, né? Mas eu sempre falo com meus alunos. Quando você está num lugar que você não está mais agregando conhecimento, que você não está mais crescendo, né, nessa empresa, sinal de que o seu nível de conhecimento ali é o que a gente chama de trabalho. Trabalho é tudo aquilo que agrega conhecimento, agrega inteligência, sinal de que você não está mais trabalhando, você não está tendo mais, virou uma rotina. Então é hora de repensar a carreira, repensar a vida, buscar alguma coisa que goste ou não, tá? Longe de mim. Eu estou assim nesse momento. Claro, tem gente que fala, mas eu preciso estar onde eu estou porque eu tenho que pagar a faculdade. Sim, existe uma coisa que a gente chama de visão utilitarista da coisa, mas nesse momento
E aí a identificação que a gente precisa ter na organização é exatamente essa. Eu estou agregando algo nessa busca de conhecimento, tá? Então, qual que é a intenção? Ao mesmo tempo, eu vou ter que ter aí algo que vai favorecer esse conhecimento, que é a questão da autonomia, né? Até que ponto que os colaboradores que estão ali estão motivados em criar conhecimentos? E aí vem essa perguntinha aí, ó. Todos os colaboradores participam do processo de criação do conhecimento de modo autônomo? Eles são estimulados a isso? Eu tenho sugestões, eu tenho ideias que podem alavancar, eu tenho informações que podem traduzir, né, como que o meu cliente age, ou o que o meu cliente está buscando. Então, a gente tem que dar cada vez mais autonomia. As empresas hoje, as startups, várias empresas hoje modernas, tá, gente, estão caminhando muito para essa questão de não ter mais o funcionário como um empregado ou como um funcionário, né? Hoje a gente já está mudando o termo na gestão de pessoas para colaborador, alguém que está ali colaborando, alguém que tem autonomia para opinar, para poder participar, dar ideias como forma de crescer a empresa e crescer ele ali também, tá? Outro processo que vai favorecer é chamado caos criativo ou flutuação, né? O que é isso? A interação com o ambiente externo, né? Então, olha só, eu não posso ficar só preso dentro da organização, eu tenho que estar voltado, meu olhar, minhas atenções para o ambiente externo, para o dia a dia da realidade lá fora, para promover questionamentos dos próprios conhecimentos com base no mundo, gente, né? Que está em constante mudança, num mundo que precisa ser explicado e replicado, né? O tempo todo, favorecendo a criação de novos conhecimentos, novas modalidades, inovações, novos mercados, né, sobre tudo isso. Então, olha que bacana o quanto de opção e oportunidade que está criando a partir desse chamado caos, como eu falei logo no começo, que está o mundo agora. E todo caos, ele é criativo. Ele tira a gente da zona de conforto, ele permite que a gente se desdobre em conhecimento, em informação, em ideia, né, como forma de alavancar aí, né, ou suprir minha necessidade. Então, basicamente é isso. E é legal isso, né, gente? Como que o ser humano ele é assim, né? Vocês, se não tiverem algo incomodando vocês, seja um salário baixo, seja uma questão de estagnação, seja um desemprego, qualquer que seja o processo, ele não faz com que vocês se movimentem, ele não faz com que a gente se movimente, ele não faz com que a gente quebre essa cristalização e vá além, né? Vá buscar soluções ou repensar soluções como forma de garantir aí a nossa sobrevivência, o nosso dia a dia, por aí vai. Nós somos movidos a esse caos, né, gente? Então, quando algo ruim acontecer na vida de vocês, não é hora de lamentar, não. Pelo contrário, é usar isso como um caos criativo. Opa, o meu mundo desabou, né? Olha o caos aí criado. A própria questão do desabamento é o caos, está tudo fora do lugar. Não sei o que fazer, estou perdido, né? É o caos, né? Cabe a cada um de nós, então, buscar a criatividade. Não estou dizendo que todo mundo vai ter vida fácil, na verdade, quase ninguém tem vida fácil, né, gente? Mas é a forma como a gente se posiciona em relação a esse caos criativo aí, tá? É ele que vai dinamizar e vai apontar os vários caminhos. Opa, o meu mundo acabou, o meu mundo, né, o meu chão desabou. Legal, então, no que eu sou bom? No que eu gosto? O que eu não gosto? Que pessoas que eu posso contar ou não? Que conhecimento que eu tenho internalizado em mim que me permite aventurar num outro emprego, numa nova etapa, num outro lugar e por aí vai, tá? Então é isso. E o tempo todo a gente precisa desse caos. Então, se alguém aqui está na esperança de que vai conquistar um emprego e ele vai ser definitivo, que você não vai ter amolação, que você não vai ter caos, que você não vai ter confusão, esquece, tá? Se isso acontecer, isso é até lamentável. A grande questão é estar sempre em busca e tudo mais, tá, gente? Essa que é a questão aí. Aí, nessa pergunta aí do caos criativo, está lá. Como é a abertura para interações entre organização e ambiente externo? Até que ponto que a organização está fazendo uma leitura correta do mundo lá fora? Por quê? Eu tenho que ser um espelho e um reflexo desse mundo lá fora. Eu tenho que ser um desdobramento de tudo que está acontecendo na sociedade, com as pessoas, com as demais empresas, com o governo, para entender para onde que eu vou caminhar como empresa,
para responder ou satisfazer aquelas necessidades que os meus clientes vão passar a buscar. E eu vou fazer a leitura correta interagindo com esse ambiente externo aí, tá? As outras duas é a redundância, em que as informações que superaram as necessidades operacionais da organização, então, tudo aquilo que eu já assimilei, que eu já aprendi, tudo aquilo que eu já consegui mapear das necessidades que estavam lá, né, externas, que viraram e satisfizeram as necessidades operacionais do meu dia a dia como organização, ou aquilo que eu aprendi, né, gente? Olha, isso eu posso, isso eu não posso, produção tem que envolver isso, os cuidados que eu tenho que ter, tudo isso passa a virar redundância, quando o conhecimento ele é compartilhado, favorecendo não só troca de ideia, mas também uma série de recomendações, de manuais, de procedimentos em relação a como agir. Então, que é o legal de uma organização, né? Quando ela começa a ter o processo, olha, deixa eu explicar qual é a regra do jogo. Ah, não precisa. Não precisa. É sempre bom ser redundante, né? Por mais que a gente já tenha feito as leituras, é bom você ter informações que me permitam sempre ter clareza de que eu estou fazendo a coisa certa, baseada nas informações que eu tenho até aquele momento. Então, várias vezes é a redundância que vai nos fazer saber como agir em determinados processos. E, ao mesmo tempo, a chamada variedade de requisitos, quando o acesso às informações, né, dos colaboradores, aquelas informações que os colaboradores estão buscando, vem de várias formas, é o mais rápido possível, em que eu estou usando vários processos e procedimentos para poder buscar o mais rápido possível essas informações que eu preciso, tá? Querendo ou não, numa organização, você vai ter vários setores, vários departamentos, cada um vai trabalhar de um jeito, cada um vai trabalhar de uma forma rápida ou de uma maneira, então eu preciso entender quais são as várias formas de atuação ou os vários requisitos para poder estar trabalhando a informação, e aí eu colocar uma tecnologia de informação e comunicação como forma de padronizar ou mapear esses vários processos e procedimentos de maneira que eu consiga ali concretizar plenamente a busca da informação, tá? Aí, de novo, uma outra frase do Nonaka e do Takeuchi, são dois autores interessantes nessa questão da gestão do conhecimento, tá, gente? Então, vocês ainda vão ver muito deles ainda. Eles colocam que a criação do conhecimento é um processo dinâmico, ufa, ainda bem, né? Que se assemelha a uma espiral. A própria vida da gente é isso, não sei se vocês já notaram, né? A gente passa por uma experiência, passa por um processo, internaliza conhecimentos e parece que não, chega uma hora, parece que tudo volta a se repetir com intensidades maiores ou menores, mas a gente acaba que passando por uma espiral crescente em que a gente sempre vai assimilando ou passando por experiências parecidíssimas, né? Eu gosto de brincar, né? Assim, alguém aqui já teve alguma decepção amorosa? Quem nunca, né? Acho que todo mundo deve usar. Tem Não uma sei, pessoa gente. que nunca tenha. Não sei, né? Mas olha só que bacana como é que é um processo. Quem é esperado do conhecimento é um pouco disso. Eu gosto de brincar aí, gente, porque quando a gente passa por uma decepção, é aquela coisa que quando você está andando na rua e sente um cheiro do perfume do ex ou da ex, né? Aí vem à tona ao cérebro, olha como é que o cérebro é incrível, né? Tudo aquilo que você passou. Por que isso está guardado na memória? Não, esse perfume me fez lembrar daquela, né, situação do passado que foi Daquela infeliz. que, pessoa? Não aquela desgreta danada, aquela coisa toda, né? Por que o cérebro guardou, gente? A gente acha que não, que o cérebro, a função e o papel do cérebro é exatamente armazenar informações que te permitam sobreviver. Das 4 raças de hominídeos, né? O Homo sapiens é a única que conseguiu processar e evocar ou lembrar de situações desfavoráveis para aprender com os erros. É a mesma coisa. A gente aprende com os erros. Então, a espiral do conhecimento é a mesma coisa, né? Você teve uma pessoa que você teve comportamentos ruins, a pessoa estava chegando num tipo de relacionamento que não era legal, experiências péssimas, brigas, né, sem motivo, uma série de questões que vão se desdobrando. Ok, terminou, passa um tempo, supera,
aí de repente você consegue uma outra pessoa que começa de novo, é como se fosse uma espiral, né, gente? De novo, mesmas situações, mesmo processo e tal. Poxa, mas vou passar por tudo isso de novo? Não necessariamente. Aí que entra a questão dessa analogia da espiral do conhecimento. Aquilo que você pode e sabe o que fazer, que você aprendeu com o erro, aquilo que se deve evitar, você vai assimilando e vai permitindo que essa espiral, com o tempo, ela não precise mais de determinados tipos de comportamento ou de, né, o conhecimento está tão sedimentado que você consegue se desdobrar em várias situações que poderiam te provocar uma certa situação desagradável. Isso vale para relacionamentos, isso vale para empregos, coisas que você fez de errado no emprego no passado, que você começa a assimilar, como lidar com as pessoas. Então você se torna uma pessoa madura, mais capaz, mais dinâmica, e aí uma série de coisas que às vezes a pessoa eu trabalho com gente que ainda está ligando para cri-cri de funcionário. Fulano falou isso da fulana. Falo, ok, todo mundo fala. Então, tem gente que leva, ainda valoriza disso, tem gente que já nem liga mais para isso. Por quê? Porque o que está, né, por trás são outros processos de aprendizado, outros processos de conhecimento. Então, só para vocês verem como que é uma espiral mesmo, e o conhecimento é tudo isso, tá, gente? E aí, para a gente ver um pouco dessa questão dessa espiral, a gente vai ver que todo e qualquer conhecimento, ele começa no nível individual, ele é tácito, tá? Que vai avançar por uma série de seções, departamentos, unidades do negócio, da empresa, por vários processos de assimilação. Então, bacana, você começou a trabalhar numa empresa, você vai ter ali o dia a dia de algo que é individual, a sua impressão, o seu primeiro momento, o conhecimento que você buscou, aquilo que você aprendeu, tudo isso é tácito. Mas isso vai sendo moldado pelas várias trocas de informações, pelas várias interações que você vai promover ao longo dos vários departamentos, seções, unidades, hierarquias e por aí vai, tá? Então essa dinâmica, ela vai ocorrer por essa dinâmica de criação, né? Ela vai ocorrer por meio dessa constante interação entre os tipos de conhecimentos que a gente já viu aqui, tanto tácito quanto conhecimento explícito. Tem esse quadrinho aí, gente, vocês estão visualizando, em que eu vou ter no lado esquerdo assim, ó, o conhecimento tácito em cima e o conhecimento explícito, e ao mesmo tempo eu vou ter lá na horizontal em cima também conhecimento tácito e também conhecimento explícito. Nós vamos entender isso. Mas como assim? Tem aqui alguém, né, no lado esquerdo, que eu tenho o meu conhecimento tácito, em que em algum momento eu vou confrontar esse meu tácito, esse meu conhecimento tácito, com o conhecimento tácito de outra pessoa, né, ou de outras pessoas. É o que a gente vai chamar de socialização. Ao mesmo tempo, eu tenho os meus vários conhecimentos explícitos, aquilo que eu aprendi formalmente ao longo da minha vida, que eu vou aprender também, eu vou ter contato com outras pessoas de conhecimento, né, com conhecimento tácito, pessoas que podem, de repente, vir e falar assim, olha, legal, você sabe como lidar com um determinado processo, mas se você faz dessa forma, né, melhora, por exemplo, a sua agilidade, ou melhora um determinado ponto daquilo que você já faz. Aí você começa a internalizar processos. Olha que bacana isso. Ao mesmo tempo, vai ter conhecimento tácito, algo que é tácito meu, que eu vou ter com conhecimento explícito, em que eu vou passar ou receber explicitamente, e vou ter meu conhecimento explícito, e aí quando eu passo e aproprio, é o que a gente vai chamar de externalização, e vai ter momentos que o meu conhecimento explícito também vai ser moldado e aprimorado com outros conhecimentos explícitos, o que a gente vai chamar de combinação. E aí, só para a gente entender cada um, né? Então, socialização, internalização, externalização e combinação, né? Vamos ver lá, olha. Socialização é um processo no qual esses conhecimentos tácitos, né, de cada um, né, são convertidos de modo direto, né, direto mesmo, em conhecimentos tácitos de outro indivíduo, né, ou de um grupo de indivíduos, sem ser alterado para conhecimento explícito. E aí, gente, quando a gente fala de tácito, eu estou falando de valores. Então, valores que eu assimilei de alguém, seja um exemplo ou não, que passa para outras pessoas. Então, um religioso, um padre, um pastor, né, um monge, ele pode, às vezes, com uma simples palavra baseada no conhecimento tácito dele, mudar o conhecimento tácito de outras pessoas, né?
Então, não teve nada formal. Às vezes a pessoa está lá fazendo pelo exemplo, ela consegue, né, criar ali um aprendizado. Você internaliza ou aprimora e aprende um determinado processo vendo a outra fazer, né? Isso é muito legal, tá, gente? Então, essa conversão aí, né, do tácito com tácito, vai se dar por meio desse compartilhamento de experiências, né? Não precisa necessariamente de um uso de linguagem aplicada entre mestre e aprendiz, entre, né, processo. É um pouco desse dia a dia mesmo. A gente sempre acaba tendo alguém ou algum processo, uma fonte que a gente aprendeu, às vezes lendo vendo a pessoa falar ou vendo ali a pessoa fazer, né? Isso é muito bacana, tá? A internalização é o conhecimento explícito sendo transformado em conhecimento tácito. Então, eu vou internalizar aquilo, que é o processo claro. Olha, eu li algo que me marcou, algo que me fez raciocinar, algo que me fez ter conhecimento, e eu internalizo aquilo. Ou seja, toda a minha formação, as habilidades, né, de outros meios, outras pessoas, outros indivíduos, eu acabo assimilando isso. Então, uma coisa que você leu num livro religioso, ou que você ouviu numa palestra, alguma coisa que mexeu com o seu interior, né? Então você acaba internalizando, né, valores. A gente sempre espera que seja algo para o bem, né, gente? Geralmente é para o bem, mas você acaba internalizando aquilo que você recebeu formalmente. Então a sua pessoa, o seu ser, se tornou algo diferenciado a partir daquele conhecimento ali, tá? Então ali pode ocorrer modificações e traduções para a identidade do indivíduo e da organização. Quando a gente fala que a gente fica mais no aspecto individual, né, gente? Mas a organização também passa isso. A própria natureza, a forma como a empresa agia, ela internaliza novos padrões e novos processos quando ela tem um conhecimento explícito explicando para ela como agir. Então, o conhecimento tácito da empresa, aquilo que era próprio da empresa, acaba sendo aprimorado também. A externalização vai ser isso aí, ó, a transformação do conhecimento tácito em explícito, quando eu vou compartilhar um conhecimento e eu vou colocar num papel, numa apostila, num vídeo, né? Eu vou colocar ali tudo o processo e eu vou falar e partilhar aquilo que eu acredito ou aquilo que eu defendo, aquele processo, independente de eu estar convencendo ou não pessoas, eu estou falando para fora, mas você acaba externalizando aquilo. E vai ter pessoas que, ao passarem por esse processo de que eu estou externalizando, alguém vai estar internalizando aquele conhecimento ali, tá? E a combinação é esses conhecimentos explícito, para gerar outros conhecimentos explícitos, tá, gente? Então, eu vou usar de algo formal, um conhecimento técnico, uma assimilação, um workshop, uma reunião, um relatório, um e-mail com informações que é algo explícito, algo formal, que está ali palpável e tudo mais, e eu leio aquilo e isso aprimora, né, com o meu formalismo, com a minha prática, com a minha habilidade de lidar com aquilo ali, por exemplo. Então, eu vou combinar uma informação de alguém ou de uma empresa com a minha informação como pessoa, como empresa, e vou combinar tudo isso. O próprio benchmarking que a gente vê aí, uma empresa copiando determinada prática de outra, é esse processo de combinação. Ela está usando algo que uma empresa fez, baseado em conhecimentos que estão ali declarados, explícitos e formalmente apresentados, e determinados modelos e padrões de outras empresas vão buscar assimilar aquilo ali, vai combinar com aqueles processos aqui. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilos? Alguém tem algum exemplo, alguma ideia, alguma... Bom que eu dei uma pausa para uma água aqui então, tá? Então vamos lá. E aí a gente vê nessa espiral, a famosa espiral do conhecimento, que é um pouco disso que a gente falou, e agora, mas aqui transformado, só para vocês verem claramente. Eu botei esse modelo CSI, né, ou espiral CSI, que a gente fala da socialização, externalização, combinação e internalização do conhecimento. Então, no meu quadrante esquerdo, no alto aí, olha lá, eu vou ter a minha socialização, em que eu vou compartilhar, criar conhecimento tácito, né, através de uma experiência direta, eu vou socializar aquilo, eu como pessoa, em cima de uma outra experiência direta com outra pessoa, isso está no meu campo do tácito para o tácito, eu vou acabar passando isso para frente. Eu, a partir da assimilação de algo que foi tácito, eu acabo aprimorando aquilo,
eu vou, então, a partir desse meu novo ensinamento, ou dessa minha nova configuração de conhecimento, algo que eu era, que passou a ser diferente com outra informação tácita que eu recebi, aí eu passo, de repente, a externalizar isso de uma forma clara, ou seja, eu vou tornar aquilo, né, vou divulgar aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, em cima de uma externalização mesmo, né? De um diálogo, de uma reflexão, de um processo, eu vou tornar explícito algumas ideias, algumas práticas, algumas ações. Isso vai acabar gerando o campo do explícito mesmo, né, gente? Que vou explicitar algo que vai bater de frente com algo que já é explícito em outro lugar, eu vou acabar combinando essas duas explicitações aí, tá? Em que eu vou ter um conhecimento explícito, né, recebendo de alguém, ou eu mesmo passando esse conhecimento explícito para algo mais explícito, algo formal, combinando essas várias práticas, ao mesmo tempo que o explícito, ele passa a desenvolver uma forma de explicar determinados processos, ensinar determinados processos, que é próprio do explícito, próprio do conhecimento formal, que vai acabar impactando novamente o tácito. Pessoas que estão ali aprendendo a descobrir uma nova técnica de trabalhar produção interna. Isso é explícito. A forma como eu passo isso vai acabar afetando os tácitos da minha empresa. Então, cada funcionário meu vai acabar internalizando esse novo conhecimento e aí vou ter um processo contínuo disso. Ao internalizarem, vão acabar aprimorando, mudando formas de pensar, de agir, de se posicionar, né? E aí criando de novo uma socialização e por aí por diante vai. A sociedade é assim, né, gente? Olha que interessante. Vocês nasceram, cada família de vocês teve um processo embrionário, que vocês estão ali, não à toa, vocês estão num determinado local, num bairro, numa cidade, num idioma, com uma moeda, com valores próprios do país que vocês estão. Vocês têm uma série de questões que são pessoais, de família, de tradição, de religião e tudo mais, que vai acabar formando os tácitos de vocês, aprimorando. Vocês vão trocando ideia daquilo que vocês já são com outras pessoas desse meio. Isso acaba levando uma série de procedimentos e ações que vai batendo de frente com aquilo que está explícito lá fora, então acaba influenciando o explícito, que vai gerar todo um processo, uma dinâmica de explícito para explícito, de novos processos, novas mudanças, novos conhecimentos que se tornam declarados, formalizados, que vão acabar afetando de novo essa sociedade, essa comunidade, e as coisas vão mudando por aí. Então, é uma dinâmica constante, o conhecimento sempre é uma espiral. Então, o que a gente está aprendendo hoje, as experiências que nós estamos passando agora, as dificuldades ou conquistas ou vantagens que nós estamos tendo agora, né, vão ter todo um processo que vai acabar influenciando aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu partilho e passo para frente, que vai acabar mudando a sociedade, uma forma de ver outras formas, de partilhar novas formas, aprender novos jeitos, maneiras e condutas, que vai criando todo um código social de atuação que vai acabar influenciando essas pessoas e, com o tempo, isso é um processo contínuo. Então, é legal, gente, porque ninguém vai ser ignorante para o resto da vida, ninguém vai deixar de aprender algo para o resto da vida. Olha, é tão interessante isso que, quando começou a surgir os primeiros computadores, ninguém falava disso, era um processo complicado. Hoje é quase inadmissível você não saber como que é um computador e como que você tira proveito disso e tudo mais. É a espiral do conhecimento, né? Hoje ninguém consegue viver sem um processo tal, e ao mesmo tempo que essas técnicas e ferramentas que a gente está usando hoje, elas vão acabar evoluindo, vão acabar mudando, vai ter novas técnicas, novos processos, novas condutas sociais que acabam aprimorando e mudando a forma como a gente vê, né, o conhecimento e tudo mais. Então a dinâmica é assim, tá? E aí, para finalizar, é um pouco daquilo que está ali na espiral, aquilo que eu já falei. A criação do conhecimento tem início nesse processo de socialização, então o conhecimento ele começa com uma socialização, né? Em seguida ele passa a ser amplificado, ele vai ser amplificado, então ele vai crescer, ele vai sair daquela esfera da comunidade, do bairro, do dia a dia, da família, aí ele vai ser externalizado, ele vai combinar com outras formas de conhecimento, outros processos. Essas formas combinadas passam a ditar novos padrões, novos moralismos, novas práticas, novas formas de ser,
que aí cada um vai internalizar e com isso começa de novo esse ciclo, né, permanente do conhecimento aí. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo. Eu falo que é uma matéria interessante, gente, para quem olha, ela pode parecer confusa, mas é um processo que quando a gente faz essa questão da gente trabalhar no nosso dia a dia, a gente acaba assimilando, né? Como que no nosso dia a dia é isso mesmo que acontece, né? Tenta imaginar como que vocês eram quando crianças, o tanto de medo que vocês tinham, de uma série de coisas, para várias coisas, e como que aí vocês foram socializando, aí vocês acabam externalizando, internalizando uma série de práticas, acaba mudando a forma como vocês são, então vocês acabam aprimorando não só os medos, a falta de conhecimento, uma série de questões que vocês aprenderam a ser e a sociedade mudou acompanhando essa espiral do conhecimento, tá? E não nos assustemos, no futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, nós vamos estar completamente diferente, ao ponto de a gente mudar uma série de processos. É tão interessante que outro dia eu estava vendo ali a questão dos testes dos carros voadores, né? Eu tenho 4 protótipos no mundo de veículos sendo testados, veículos que vão voar. Parece bobeira, a gente tá aqui, isso não vai dar em nada, não. Olha o processo que está sendo construído, tal. Vai chegar num tempo, gente, que a depender, né, dessas tecnologias, que no futuro a gente vai ter carros voadores usando células de hidrogênio, sem poluição, sem barulho, com níveis de segurança muito acima do que a gente imagina hoje, que quando a gente comentar que no passado a gente andava, tinha que pegar carro usando combustível fóssil, que poluía, que soltava gás carbônico e tudo mais, ninguém no futuro vai acreditar. Olha como que é. E à medida que a gente for evoluindo nessa questão, e aí o processo de socialização, aprendendo e tudo mais, cada vez mais a gente vai querer isso. Algumas práticas e processos não voltam atrás. Por quê? O conhecimento já foi disseminado. As vários processos já foram disseminados. E é assim, tá? Não tem como ser diferente disso aí, não, tá? Gente, eu vou parar a gravação como forma de criar 2 vídeos, aliás, até explicando isso aqui. Quem foi que me pediu um vídeo aqui? Teve um aluno, depois eu vou olhar lá o nome direitinho, me pediu um vídeo assim, o vídeo da última aula, ele foi indexado, mas não sei por que ele não passou para o YouTube. Eu vou tentar de novo hoje, aí eu já baixo para vocês depois, tá? Coloco lá. Então eu vou cancelar esse vídeo aqui agora, só para poder gravar de relação a essa aula 7, aí vou ter o vídeo da aula 8. Tudo bem, combinado? Combinado.